glória e todo louvor, porque Ele é digno. Obrigada, gente. Eu estou muito feliz com essa oportunidade de trazer uma palavra para você, de algo que Deus colocou no meu coração, e eu tenho certeza que vai falar ao seu coração também. Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos. Marcos, capítulo 5. Nós vamos ler do 1 ao 20. Você pode ficar sentado como você está, porque é um texto longo. Hoje o tema é Transformados para Transformar. E eu quero que nós saiamos daqui transformados pelo poder que há no Senhor. E eu creio que, como a Geni leu no começo, nós somos mais que 2 e 3. E se Ele disse que Ele estaria presente, é porque Ele vai estar presente. Ele não é aquele convidado que confirma a presença e na hora falta, pelo contrário. Ele está presente aqui. Amém? Marcos 5, do 1 ao 20. Eu vou ler a minha versão, ela é NVI. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Este homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam acorrentado pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros dos seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia, ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: "Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes." Pois Jesus lhe tinha dito: "Saia deste homem, espírito imundo." Então Jesus lhe perguntou: "Qual é o seu nome?" "Meu nome é Legião", respondeu ele, "porque somos muitos." E implorava Jesus com insistência que não os mandassem sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploravam a Jesus: "Manda-nos para esses porcos, para que entremos neles." E ele lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo em direção ao mar e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo tudo o que acontecera ao endemoniado, e falaram também sobre os porcos. Então, o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: "Vá para casa, para a sua família, e anuncia-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você." Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram admirados. Senhor, eu te louvo pela tua palavra, Senhor, porque ela é o fator de transformação. É pela tua palavra que tudo muda, Senhor. Eu peço a ti que o poder e a autoridade da tua palavra estejam aqui neste lugar, porque nós cremos que o Senhor não mudou. E da mesma forma que o Senhor transformou a vida daquele homem, o Senhor pode transformar a nossa. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Quando o Senhor colocou essa palavra no meu coração na semana passada, eu lembrava bem dessa história, era uma história que eu já tinha lido, e o Senhor me fez pensar como uma vida transformada pode transformar não só outra vida, mas uma família e também uma cidade. E como a gente leu aqui, neste caso eram 10 cidades, foi toda uma região, foi 10 cidades. Eu não sei se você, como eu, na sua tradução, na sua Bíblia, na versão que você está com a Bíblia,
está escrito Gadareno. Aqui eu li aqui é Gerazenos. É porque naquela região haviam muitas cidades, umas mais conhecidas que outras, então em algumas versões está Gadara, que era o nome de uma cidade, então Gadareno, ou Gesar, que também é uma cidade, e aí quem morava lá, Gesareno. Mas o que importa entender é que aquela cidade fazia parte de uma região com outras 10 cidades. Essas cidades estavam sob o domínio do Império Romano, era Roma que comandava aquele lugar. E naquele lugar viviam mais gentios do que judeus. Era uma região predominantemente de judeus. Não haviam muitos judeus naquele lugar. Mas Jesus tinha um propósito. Quantos podem dizer que o Senhor tem um propósito? Hoje já foi dito aqui sobre propósito. Nós cremos um Deus que é um Deus de propósitos. E ele tinha um propósito naquele lugar. A palavra diz, lá em Marcos 4, que Jesus passou o dia todo pregando, falando com a multidão. E, mais tarde, ele diz aos discípulos, 4:35, naquela noite ao anoitecer, ele disse aos seus discípulos, vamos para o outro lado. A ideia de ir para essa região foi do próprio Jesus. Ele queria estar naquele lugar porque ele tinha um propósito. E, apesar de ter passado o dia todo, acredito que tenha sido um dia exaustivo, porque no capítulo 4, Jesus ensinou muita multidão. Ele falou sobre a parábola do semeador, a palavra do grão de mostarda. Ele teve um dia de ensino. E aí, ele disse para os discípulos, vamos passar para outra margem. A ideia era dele. E chegando no meio do percurso, acontece uma tempestade muito forte. E Jesus, com os discípulos naquele barco, acalma a tempestade. E olha o que é interessante da gente entender. Jesus sai de um mar agitado para se encontrar com um homem agitado. E ele fez isso de propósito. Então, muitas vezes a gente não entende por que depois de uma situação difícil, Deus permite que a gente entre numa outra situação difícil. Porque Ele é um Deus de propósitos. E se Ele te sustentou no primeiro propósito, Ele vai te sustentar no segundo também. Então, creia. Às vezes a gente fica assim, mas eu acabei de sair de uma luta agora. Eu acabei de sair de uma situação difícil agora. O Senhor já me permite passar por outra. Eu sei que muitas vezes a gente, com o nosso coração ou com a nossa mente humana, a gente não alcança os propósitos de Deus no nosso entendimento. Mas Ele é um Deus que está acima de todas as coisas. E a visão dEle é muito mais ampla do que a nossa. Então, creia que se Ele te permitiu sair de um processo, sair de uma tempestade, ir para outra tempestade, é porque Ele está contigo e Ele tem um propósito. Amém? Então, esse é o primeiro ponto que a gente entende. Que, por mais que as situações sejam adversas, cumpra aquilo que o Senhor te chamou para fazer, até o fim. Não importa se é um mar revolto, não importa se é uma pessoa revoltada. O propósito que você tem que cumprir, você tem que cumprir. Não tem para onde você fugir. Então, obedeça à vontade de Deus e cumpra esse propósito. Olhe para o alvo, olhe para Deus, olhe para aquilo que o Senhor te chamou para fazer e vá até o fim, porque a vitória é certa. Porque quando Ele chama, Ele garante a vitória. É aquela história que o pastor fala, né? Quando o pai manda ir buscar alguma coisa no mercado, é porque Ele vai garantir. Se Ele está te fazendo passar por isso, é porque Ele garante que Ele vai estar com você. Então, não duvide e creia. Então, quando ele chega naquele lugar, a palavra diz que logo vem um homem com um espírito imundo, um homem que vivia no meio dos sepulcros. Sepulcros a gente lembra de cemitério, e era isso mesmo. Era um cemitério que havia fora da cidade. E quando Jesus se aproxima, o homem corre em direção a ele. Vendo a descrição de como era aquele homem, a gente consegue imaginar que ele era um homem muito violento. Então, talvez, a primeira coisa que ele pensou, eu vou atacar essas pessoas. Eu vou atacar essas pessoas que estão chegando. E quando ele corre, ele se depara com Jesus. E aí, neste encontro, a vida dele é transformada. Quantas vezes nós achamos que vamos bater de frente com Jesus? Quantas vezes nós achamos que nós podemos questionar alguma coisa do Senhor? E aí, Ele nos confronta e nós somos transformados. Nós passamos a olhar para dentro de nós mesmos e a nossa vida é transformada.
Porque a gente vive numa sociedade, em situações que a gente acha que a gente é o dono da razão. E se bobear, a gente quer achar até que Deus está errado e a gente está certo. Que a gente sabe a forma certa de fazer, a forma certa de agir em determinadas situações. E aí a gente quer dizer, Senhor, o Senhor não está fazendo certo. Mas o Senhor nos confronta, porque Ele é Deus, porque Ele é o Senhor de todas as coisas. E aí nós temos que reconhecer que Ele é Deus, que Ele é o Filho do Deus Altíssimo e que tem todo o poder. E com esse homem, se ele achou que ele poderia atacar Jesus, ele ficou muito enganado e a gente vê que ele não fez isso. Aquele homem, a Bíblia diz, aqui nos versículos do 3 até o versículo 5, que era um homem que vivia nu, um homem que vivia num cemitério, e naquela época os cemitérios não eram dentro das cidades como agora na nossa época é, que você vê pessoas morando em volta do cemitério. Naquela época não era assim. O cemitério era fora da cidade, porque até mesmo a forma com que as pessoas eram enterradas era totalmente diferente da forma que nós fazemos agora. Então, muito provavelmente, no lugar que aquele homem ficava, haviam restos mortais de outras pessoas, haviam pessoas em estado de decomposição. Era um lugar que, o lugar por si só não tinha uma aparência muito boa, acredito que não tinha um cheiro muito bom, e era naquele ambiente que aquele homem vivia. Ele não podia mais viver em sociedade, porque a Bíblia relata que ele era um homem muito violento, ele precisava ser acorrentado para se acalmar. E eu não sei agora, mas quando eu era mais nova, criança, e às vezes eu assistia alguns programas de televisão com a minha mãe, havia algumas mães, quando os filhos eram usuários de droga, ou tinham, às vezes, até um problema mental, as mães acorrentavam os filhos para que eles ficassem presos e não pudessem sair. E me chamava muita atenção uma mãe ter coragem de acorrentar um filho, mas, na maioria das vezes, as mães diziam, eu preciso acorrentar o meu filho para que ele não saia atrás de droga, para que ele não seja morto, para que ele não se machuque, porque ele tem algum tipo de problema mental. Então, talvez nessa situação, a mãe, o pai, a família daquele homem acorrentou ele em casa para que em casa ele talvez tivesse uma segurança. Mas o espírito imundo que estava nele, e a gente vai entender que era mais de um, faziam com que nem essa segurança, apesar de uma forma tão, para nós, hedionda, que é acorrentar uma pessoa, nem dessa forma ele conseguia ficar perto da sua família, dentro da sua casa. Ele era tão forte, era um espírito com tamanha força que parecia até esses filmes. Obrigada, Jorge. Parecia até esses filmes, quando a gente vê o Hulk sendo preso e ele consegue arrebentar as cordas. Era dessa forma que aquele homem estava. Ele tinha uma força sobrenatural. Era sobrenatural a força daquele homem. Então, a gente entende que ele era um homem muito forte. A Bíblia fala que ele estava nu, que ele não vivia na sua casa. A Bíblia fala que ele, por não viver em casa, eu imagino que a aparência dele era uma aparência totalmente descuidada. Era um homem que devia assustar. E, além disso, ele se cortava. A Bíblia diz que ele usava pedras para se cortar, ele se mutilava. Então, era uma aparência que talvez eu não consiga, como a gente aprendeu na semana passada, conjecturar o quanto era terrível a aparência daquele homem. Porque quando a gente encontra com algumas pessoas em situação de rua, a aparência delas é uma aparência que às vezes consegue nos assustar. Mas agora imagine você, um homem nu, talvez descabelado, sujo, todo ferido, que vivia gritando de dia e de noite. Aquele homem foi isolado fora da cidade porque ninguém conseguia conviver com ele. E isso faz com que a gente reflita que, para algumas pessoas, existem outras pessoas que não têm mais jeito, que não têm mais solução, que são um verdadeiro caso perdido. Talvez quando aquele homem se isolou lá fora da cidade, as pessoas pensavam isso. Deixa ele lá no cemitério, longe de todo mundo, porque ele é um caso perdido. Mas a gente entende aqui que para Jesus não existe caso perdido. Eu não sei se você convive com pessoas que já disseram para você, eu nunca quero saber de igreja, eu não quero saber desse Jesus. Eu nunca vou estar na igreja com você, não adianta me chamar nunca mais que eu não piso mais na igreja. Ou outras pessoas que talvez não disseram com palavras que não querem estar, mas as atitudes mostram que elas querem viver longe de Deus, e aí você pensa, é um caso perdido.
esse não tem mais jeito, esse talvez não tenha mais solução, é só Jesus levar mesmo. Mas Jesus prova para a gente que para ele não há caso perdido. E que ele sai do lugar que ele estava em direção a um lugar que não era um lugar de judeu, principalmente porque para o judeu o cemitério, o lugar onde existiam coisas mortas, pessoas ou animais, era um lugar imundo. E Jesus, assim como ele fez comigo e com você, e por você, ele se tornou maldito, ele se tornou imundo, para que pudesse alcançar as nossas vidas. Então, não pense que há uma pessoa que não possa ser alcançada pelo amor de Deus. Não pense e não diga que há alguém que Deus não possa transformar. Porque nós já lemos aqui que este homem que andava de uma maneira totalmente deplorável, talvez desumana, já não tinha nem mais aspecto de ser humano, ele conseguiu ser alcançado e transformado pelo amor de Deus. Então, se você ora por um familiar, você que está em casa, se você ora por alguém, se você busca a Deus em oração para que alguém volte aos caminhos do Senhor, para que essa pessoa se achegue a Deus, creia que Deus é poderoso para fazer e para até nos surpreender, porque a palavra diz que Ele faz infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos e pensamos. E Ele prova que o amor dEle não tem barreira, não tem circunstância, não tem distância e nem situação que Ele não possa alcançar. E é isso que Ele faz. O diabo faz ao contrário. Eu queria ler João 10:10. Pedir para a Bela colocar, por favor. A situação que aquele homem estava era o retrato do que o diabo e do que o mundo faz com as pessoas. Jesus disse assim: o ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. E eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. É isso que o diabo quer fazer. O diabo quer destruir as famílias. O diabo quer roubar a sua paz. O diabo quer tirar de você a alegria de viver. Porque aquele homem, ele se cortava. Nem amor ao seu próprio corpo ele tinha. E hoje a gente vê que muitos jovens e adolescentes e pessoas adultas se mutilam. A dor que elas sentem é tão grande que elas acham que precisam sentir uma dor maior e vão se cortando cada vez mais, se machucando cada vez mais. E é isso que o inimigo faz. Mas Jesus veio para trazer vida, e vida com abundância. Por isso que nós devemos aceitar essa vida. É um convite que o Senhor faz para mim e para você. É um convite que o Senhor faz para quem está em casa. Aceite essa vida plena. Porque o que o mundo tem para oferecer, o que o diabo tem para oferecer, é morte, é destruição. Então, aceite este convite e aceite esta vida em abundância. Porque Deus vai transformar a situação que você se encontra. Se você que está aqui ou está em casa, que conhece alguém que passa por essa situação de se mutilar, de se cortar, há também para essa pessoa esperança. Apresente a ela esse Jesus que transforma e que cura as feridas, porque Ele é poderoso. Amém? Glória a Deus. Os demônios reconheceram quem era Jesus. O versículo 6. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: saia deste homem, espírito imundo. Olha só, o próprio inimigo, o próprio diabo e os demônios reconhecem quem Deus é. Deus, Jesus, é o Filho do Deus Altíssimo. Eles reconheciam a autoridade e o poder que havia em Jesus naquele lugar. E muitas vezes nós temos uma fé vacilante e achamos que pode existir situações em que Deus não tenha domínio ou que Deus não tenha autoridade. E quando eu estava escrevendo o meu esboço, eu lembrei de uma frase que eu já ouvi muito e que talvez até para-choque de caminhão, que é: não diga para o seu problema, não diga para Deus o tamanho do seu problema, mas diga para o seu problema o tamanho do seu Deus. Porque muitas vezes nos falta acreditar que não há nenhum problema que seja grande demais para que Deus faça alguma coisa. Não existe nenhuma situação em que Deus não tem autoridade. Ele tem autoridade sobre o inferno, Ele tem autoridade sobre os demônios, Ele tem autoridade sobre as enfermidades. Basta que nós
creiamos que Ele é um Deus todo-poderoso. E aí, eu estava refletindo sobre isso e eu lembrei de uma fé. E que Jesus pôde testemunhar que não havia em nenhum lugar uma fé como a do centurião. E eu gostaria de ler Mateus, capítulo 8, versículo 5 ao versículo 10, que fala sobre a autoridade que há na palavra do Senhor. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda. E disse: Senhor, meu servo está em casa paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas diz uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, com soldados sobre o meu comando, e digo a um: vá, e ele vai, e a outro: venha, e ele vem. Digo ao meu servo: faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Jerusalém ninguém com tamanha fé. Pode deixar que eu pego, gente. Olha só, olha o exemplo de fé que esse centurião deu. Ele disse: reconheço a tua autoridade. Eu reconheço, Senhor, que a tua palavra tem autoridade. E nós precisamos crer que isso, basta uma palavra do Senhor para que tudo seja transformado. Porque a palavra do Senhor tem autoridade. E às vezes nós ficamos aí batendo cabeça de um lado para o outro, sem saber onde encontrar essa palavra. Essa palavra está disponível. Essa é a palavra que tem autoridade. Essa é a palavra que transforma. É a palavra que você pode confiar, que tem todo o poder e toda a autoridade. Então, quando aquele centurião disse: eu reconheço a tua autoridade, Senhor, porque eu sei sobre a autoridade. Então, reconheça que o Senhor tem autoridade. Mas como a gente reconhece isso? Primeiro, na nossa vida. O Senhor tem autoridade na sua vida? Ele manda e você obedece? Ele fala e você faz? Aquele centurião experimentava o que era autoridade. E nós precisamos, para experimentar os milagres, experimentar também a obediência, a serviliência. Porque Deus é um Deus que tudo pode e tudo faz. E Ele vai requerer de mim e de você também, que em situações nós também sejamos obedientes. Mas creia que Ele é poderoso e a sua palavra tem autoridade. Tudo que nós precisamos é da palavra do Senhor. E seguindo aqui a esse relato de Marcos, diz nos versículos seguintes que Jesus expulsou os demônios. Os demônios pediram ao Senhor, se submeteram à vontade do Senhor e suplicaram a Ele que eles pudessem entrar nos porcos. Jesus permite que ele entre nos porcos e aí eles se atiram ao mar. Então, a partir daquele momento, aquele homem ficou totalmente livre. Aquele homem recobrou a sua lucidez. Eu queria ler até com você. Quando as pessoas chegaram lá naquele lugar, o homem estava totalmente no seu juízo perfeito, vestido e conversando com Jesus. Irmãos, quem ouve o começo dessa história, assim como naquela época, quem conheceu aquele homem totalmente machucado, descabelado, sujo, gritando para lá e para cá, quando vê aquele homem totalmente transformado e restaurado, não tem como crer, não tem como não crer que Jesus é poderoso, não tem como não crer que Ele é capaz de mudar a situação, talvez do seu filho, do seu marido, daquela pessoa que trabalha com você, que você acha que talvez está com o coração totalmente longe de Deus. O Senhor é capaz de transformar qualquer pessoa. Basta você crer e interceder, porque Ele tem autoridade para fazer isso. Então, aquele homem, a partir daquele momento, se torna uma pessoa totalmente livre. Uma pessoa que passou da morte para a vida. E muitas pessoas não entendem o que é servir a Jesus. Elas acham que estar na igreja é você estar preso, é você sofrer restrições, é você perder a sua liberdade, o seu direito de ir e vir. Mas nessa história a gente entende que o que Jesus quer nos dar é uma vida livre. Aquele homem vivia possesso por demônios.
Ele já não sabia o que estava fazendo, ele se atirava no meio das pedras, ele atacava pessoas que talvez queriam ajudá-lo. E as pessoas talvez olham para o Evangelho e pensam que aqui a gente está preso. Não, pelo contrário, aqui a gente é livre, aqui a gente é feliz de verdade, aqui a gente pode experimentar o que é liberdade, porque aqui nós não somos escravos de Satanás. Aqui o diabo não manda e a gente obedece. Aqui nós obedecemos ao Senhor por amor, por obediência. Aqui é a verdadeira liberdade. E o amor de Jesus é isso. Um amor que liberta, um amor que traz vida. Aquele homem estava morto. Até mesmo para a sociedade, era um caso perdido, morto. Mas o Senhor o restaurou totalmente e trouxe vida para ele. Ele passou verdadeiramente da morte para a vida. E é isso que ele fez conosco. Quando nós ainda não conhecíamos o Senhor, nós estávamos mortos nos nossos pecados, nos nossos delitos. E a palavra diz que ele nos resgatou do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Aplauda o Senhor por isso. Porque só Jesus pode fazer uma coisa dessas. Pegar uma pessoa morta e trazer ela à vida. Aqui, onde nós estamos agora, neste mundo, há muitas pessoas por aí mortas espiritualmente. Muitas pessoas que aqui neste mundo estão experimentando a morte, mas nós temos a alegria de experimentar a vida que só Jesus pode dar. E ainda, muito melhor que isso, nós vamos experimentar uma vida eterna. Naquele dia, nós iremos estar com Ele lá no céu, onde não vai haver mais dor, mais choro, mais morte, mas nenhuma tristeza ou algo que possa te machucar. Só Jesus pode trazer vida. Só Jesus pode nos fazer desfrutar da verdadeira vida. E foi isso que ele fez com aquele homem. E é esse o amor de Jesus que você deve apresentar para as pessoas, porque tem muita gente que acha, que tem uma visão de que aqui na igreja a gente é triste, a gente é preso, a gente não tem liberdade. Pelo contrário, testemunho sobre isso, o quanto você é livre, o quanto você é feliz. Porque ninguém faz propaganda de coisas ruins. Pelo contrário. Eu vejo o Bernardo e a Elisa assistem alguns vídeos lá em casa que mostram como são feitas as propagandas. Para o mingau de aveia, fica aquela cremosidade, eles colocam cola, não é leite. Para poder cair aquelas frutinhas e não afundar, porque quando a gente faz em casa, você joga, afunda, né? Lá ao contrário. Para o queijo daquela derretida que você puxa assim, eles colocam cola também para fingir que é queijo. Eles mentem o tempo todo tentando nos enganar. E nós que temos a receita de sucesso, que nós temos a verdadeira salvação, a verdadeira paz, a verdadeira alegria, às vezes nós nos calamos. Às vezes é necessário que você fale para as pessoas o que acontece aqui dentro. O quanto o louvor que nós cantamos e entoamos aqui faz bem ao seu coração. O quanto as palavras que são pregadas aqui nesse altar te trazem vida. Essa é uma propaganda que é verdade, que você deve fazer. Porque através dessa propaganda boa e verdadeira, o Senhor vai atrair muitas pessoas para a sua casa. Amém? Versículos 15 e 16 diz assim. Vou ler do 14, 15 e 16. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Irmãos, as pessoas conheciam aquele homem. Antes, ele era realmente uma pessoa de colocar medo. E aí eu fui entender, por que aquele homem, estando vestido, lúcido, estava colocando medo naquelas pessoas? Não fazia nenhum sentido. Mas eu pude entender que o que colocava medo naquelas pessoas não era o homem em si, mas a transformação que aquele homem tinha experimentado. E muitas pessoas se assustam quando vem na minha e na nossa vida a transformação que o Senhor fez. Aquelas pessoas que talvez andavam com você e viam você fazendo muitas coisas erradas, quando vêm, se assustam. Não é possível, ele não está normal. Não é possível. Ele mentia, ele traficava, ele se prostituía, ele fazia isso e aquilo. E isso causa muitas vezes medo para quem não entende. A palavra do Senhor diz, Paulo diz que o evangelho é loucura. As pessoas realmente não entendem como que a pessoa pode ter se transformado da água e do vinho, da água para o vinho.
Só Jesus pode fazer uma coisa dessas. E muita gente se assusta. E foi o que aconteceu com aquelas pessoas. Em vez de elas se alegrarem em ver aquele homem totalmente transformado e restaurado, elas sentiram medo, porque elas pensaram, se ele fez isso na vida dele, o que ele pode fazer na minha? Porque muitas vezes as pessoas poderiam não estar com a roupa rasgada, poderiam não estar sujas ou nuas visualmente, mas dentro de si carregavam pecados e marcas que iam muito além. É como diz a palavra, talvez um sepulcro caiado. Por fora, todo pintadinho, mas por dentro, a morte. Muitas pessoas vivem assim, como vivos, mas estão mortos espiritualmente. E essas pessoas muitas vezes têm medo da vida que o Senhor pode dar, da transformação que o Senhor pode fazer. E naquela cidade não foi diferente. Eles temeram. Então, quando eles estavam vendo aquela situação, as pessoas que viram tudo aquilo acontecer, aquelas pessoas que estavam cuidando dos porcos, foram dar o relatório total. Eles tinham dado um resumo de que o homem tinha sido curado e transformado. Mas quando o povo chegou para poder ver, eles quiseram fazer a fofoca completa, eles quiseram contar os detalhes. Então, eles contaram que, além do homem ter sido totalmente liberto, Jesus tinha permitido que os demônios entrassem nos porcos e que os porcos se atiraram no mar. Então, a partir daquele momento, quando eles entenderam que aquilo que gerava lucro para eles tinha ido embora, irmãos, eles não lembraram mais do homem curado, eles não lembraram mais daquele homem que tinha sido transformado e restaurado. Eles pensaram no lucro, eles pensaram no dinheiro, naquilo que eles haviam perdido. Isso faz a gente refletir. O que é mais importante? A vida de alguém ou os bens? O que é mais importante? O seu carro ou dar carona para uma pessoa que quer vir para a igreja num dia de chuva e que talvez suje o tapete do seu carro de lama? O que é mais importante? Aquilo que você vai perder de minutos ou a vida de uma pessoa que pode ser alcançada por uma atenção e uma palavra sua? A gente tem que ponderar sobre isso, porque o que aquela cidade faz com aquele homem mostra uma sociedade igual à nossa, que valoriza muito o bem, mas esquece as pessoas. Valoriza muito as riquezas, mas não lembram daqueles que são menos favorecidos ou mais necessitados. Era uma sociedade que vivia lá no seu mundinho, vivia lá na cidade, enquanto aquele homem estava lá no sepulcro. E que quando viu aquele homem liberto, não pensou duas vezes em pedir: Senhor, o Senhor acabou com o nosso lucro, vai embora. É melhor o Senhor não ficar aqui perto da gente, não? Porque onde o Senhor chega, a transformação. A gente já perdeu já o nosso dinheiro, o Senhor vai querer se meter na política, o Senhor vai querer se meter nas nossas famílias, o Senhor vai querer se meter na nossa sociedade, no que a gente faz, no que a gente deixa de fazer, nas nossas prioridades. E isso faz a gente entender uma coisa que é muito séria. Muitas vezes a gente não diz com as nossas palavras, Jesus vai embora, mas a gente diz com as nossas atitudes. Porque quando aquele povo disse que queria que Jesus estivesse fora, eles pensaram nas coisas que eles talvez deixariam de fazer, naquilo que eles teriam que abrir mão para poder seguir a Jesus. E muitas vezes a gente diz para Jesus cair fora, quando a gente não se importa no que o Senhor disse para a gente fazer e a gente está fazendo do mesmo jeito. Quando a gente já entendeu na palavra o que nós podemos e o que nós não devemos fazer, mas a gente insiste. A gente está dizendo, Jesus, cai fora que eu sei o que eu estou fazendo. Muitas vezes a gente não diz com os nossos lábios, mas quando o Senhor manda você ficar quieto e não bater boca, você vai lá e bate boca. E aí vira aquela confusão e você diz, Senhor, eu não sei por que está acontecendo isso. Você não escuta a voz de Deus? Você diz para o Senhor não se meter e quis fazer do seu jeito? Nós devemos parar muito bem para pensar se as nossas atitudes estão convidando Jesus para a nossa casa, para a nossa cidade, ou estão dizendo, Jesus, cai fora. As nossas decisões e escolhas são melhores do que as suas. Como a Dayana disse aqui, na oração dela, e eu prestei atenção, você já parou para pensar que você deve orar pedindo para que o Senhor te indique em quem você vai votar? Você já convidou Jesus para fazer parte da sua decisão política? Porque nós, muitas vezes, olhamos por fora, assim como Samuel, que foi ungido Davi, ele viu a aparência, então ele viu que os irmãos eram mais bonitos,
mais formosos, talvez falavam melhor, mas Deus tinha um propósito, e ele viu Davi, pequenininho, lá no meio das malhadas, e era aquele o rei que ele queria que estivesse assentado. Então, nas maiores ou menores decisões, convide Jesus para fazer parte. Porque quando você não convida, você já está deixando ele de fora. É como uma historinha que diz que havia um homem em cima do muro, e de um lado ficava o diabo, e de um lado ficava um anjo dizendo, vem para cá, vem para o nosso lado, aqui é muito melhor, vem ficar com a gente aqui é a salvação, aqui é a paz. E o diabinho lá do outro lado, nem aí, não falava nada. E o anjo insistindo, vem para o nosso lado, não fique aí. E aí ele perguntou, poxa, o tempo todo ele já está me chamando aqui para o lado do céu, e você não fez nenhuma propaganda do seu lado, não fez, nem me chamou hora nenhuma para estar aí com você. Aí ele, não, eu não me preocupo não, porque se você não vier para o lado de cá, o muro também é meu. Então, muitas vezes, quando a gente nem convida o Senhor para estar nas nossas decisões, nós já estamos o deixando de fora. E assim como aquela cidade disse, em palavras, nós também talvez dizemos com as nossas atitudes, Senhor, esteja fora do meu casamento, esteja fora da criação dos meus filhos, esteja fora do meu emprego, esteja fora dos meus relacionamentos e das minhas decisões, esteja fora. Aquela cidade perdeu uma oportunidade naquele dia de ouvir do Senhor face a face o ensinamento. Nem isso eles quiseram, nem ouvir a palavra do Senhor eles quiseram. Eles disseram, Senhor, vai embora. E Jesus é educado. Jesus foi. Então pense muito bem se você convida ou não, porque Jesus é educado. Ele não força a entrada no seu coração, a porta abre por dentro. É você que permite a entrada dele. E uma vez minha tia me disse uma coisa, eu nunca esqueci. Jesus não é tomate de fim de feira. Ele não é o último recurso quando você precisa, e nada, ninguém pode mais te socorrer, nada e ninguém pode fazer por você. Que ele não seja o seu último recurso, que você não pense que ele é o tomate do fim da feira. Porque, para mim, ele é tudo. Se você não quiser, tem gente que quer. Eu quero, quantos querem? Glória a Deus, eu quero. Eu quero dar prioridade para a vontade dele na minha vida. Eu quero dar prioridade para que ele fale e tome as decisões que eu nem sei como tomar. Aquela cidade não entendeu, mas eu creio, no nome de Jesus, que nós entendemos isso nessa noite. E ele não vai ficar de fora das nossas decisões, do nosso casamento, dos nossos relacionamentos e da nossa família. Amém? Aleluia. Só Deus, gente. Eu tomei muita lambada quando eu estava preparando essa mensagem, porque quando a gente prepara alguma coisa, o Senhor fala, para a gente trazer uma mensagem, Ele fala primeiro com a gente. Então, o que eu estou dizendo aqui é algo que eu estou vivendo e quero experimentar. Que Ele tenha primazia, que Ele tenha autoridade, que Ele tenha todo o domínio, porque eu não quero deixar Ele de fora. Eu quero que Ele permaneça, como o Vitor disse aqui, que Ele não seja uma visita que vem e que vai, mas que Ele permaneça conosco. Amém? Glória a Deus. Então, Jesus vai embora. E quando Jesus estava se preparando, Jesus entra no barco para poder voltar. Aquele homem corre atrás de Jesus e fala, Senhor, deixa eu ir contigo. Olha, eu não consigo imaginar a minha vida longe de ti. Eu preciso ir contigo. Eu preciso estar em contato com os discípulos. Eu preciso ficar onde só tem gente crente, para poder me fortalecer, para poder ficar avivado. Só que a resposta que Jesus dá é totalmente contrária. Jesus disse, não, você vai ficar. E muitas vezes a gente não entende e questiona. Talvez você fale, Senhor, por que eu nasci numa família de incrédulos? Por que eu estou numa situação onde não tem um crente, um salvo, para poder falar sobre a Bíblia, para poder conversar sobre alguma coisa espiritual? Talvez você trabalhe num lugar onde não tem ninguém que você possa conversar sobre a palavra, e você pensa, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Me leva para outro lugar, Senhor. Senhor, me leva para outra família. Quantas vezes a gente até diz, Senhor, eu queria tanto ir embora de Paraíba do Sul. Tem gente que pensa até mais, Senhor, eu queria tanto ir embora do Brasil, queria ir para fora do país, queria ir para a Europa, queria ir para os Estados Unidos, porque lá a situação é muito melhor. E talvez você não entenda o que eu vou dizer para você, ou você não entendia, né? Porque agora você vai entender o que eu vou dizer para você.
o Senhor quer que nós fiquemos. Assim como ele disse para aquele homem, fique. Ele diz para a gente, fique. Fique aonde só há você de crente. Fique aonde só há você que possa testemunhar. Porque muitas vezes a gente abre mão da posição e do lugar que Deus plantou, que Deus nos plantou, porque nós achamos, não tem ninguém crente. Olha você lá, cara. Não tem ninguém que possa testemunhar, não tem ninguém que possa ser luz. Olha você aí. Foi Deus que te chamou para estar nos lugares onde há trevas, porque você é luz. A palavra diz, o Senhor nos chamou para ser luz. Por isso que Ele permite que você fique em lugar onde há trevas. Por isso que Ele permite que você estude com não crentes. Por isso que Ele permite que você trabalhe com não crentes. Que você viva numa sociedade ainda, ou numa família, onde nem todo mundo é cristão. Porque Ele quer que você fique por um propósito. E o propósito é que você testemunhe o que o Senhor fez na sua vida. Ele quer que nós testemunhemos aquilo que Ele fez na minha e na sua vida. E aí talvez você vai pensar, mas eu não sei falar direito, eu não fiz teologia, eu sou tímido, eu não consigo falar, talvez no microfone, igual você está falando aí. Talvez você pense, eu não sei nem como eu vou começar. Como eu começo uma conversa sobre Jesus? A resposta é muito simples, porque Jesus é simples. Jesus disse, conte o que eu tive, o contato que eu tive com você. Conte sobre a misericórdia de Deus te alcançando. É isso que você tem que falar com as pessoas. É esse o testemunho que você vai dar para as pessoas. O que Jesus fez na sua vida. Ele te libertou do cigarro? Conte isso. Ele te libertou da prostituição? Conte isso. Ele transformou você de um mentiroso para um homem generoso, justo, certo, honesto. O que Ele fez por você? É esse o testemunho que você vai contar. Você não precisa de uma fórmula mágica. Você não precisa de muitas coisas. Você só precisa falar aquilo que Jesus fez na sua vida. Porque é isso que vai te transformar. Principalmente, e aí é uma das chaves do que Jesus ensinou para aquele homem. Na sua casa. Porque ninguém te conhece melhor do que quem convive com você. Ninguém te conhece melhor do que os seus pais, seus filhos, seu marido ou sua esposa. Ninguém te conhece melhor. Então, quando você é transformado de verdade, todo mundo sabe. Quando você é transformado de verdade, todo mundo nota. Porque a sua forma de agir não é mais a mesma. Uma vez eu escutei uma história que eu tenho a necessidade de repetir para eu não esquecer. De uma família que ela tinha os pais e os filhos na igreja. E um dia os filhos disseram para o pastor, a gente quer morar aqui na igreja, pastor. E aí o pastor, mas por que vocês não querem morar na casa de vocês? Não, porque aqui na igreja meu pai e a minha mãe são tão legais. Infelizmente, é isso. Às vezes a transformação que as pessoas veem em nós, só quem está na nossa casa sabe se é verdade ou não. Só quem come, isso é uma expressão que eu ouvi de um pastor há muitos anos atrás, só quem come sal, 1 quilo de sal com você é que sabe. Porque ninguém come 1 quilo de sal colherada, é pouco a pouco, é na convivência. Só quem convive com você sabe se Jesus realmente transformou o seu coração. Se você aprendeu que deve perdoar 70 vezes 7, se você aprendeu que é muito melhor você dar a outra face ou não. Só Jesus sabe, só quem convive com você sabe se Jesus realmente transformou as suas palavras ou se na hora da raiva ainda sai um palavrão ou não. Só quem convive com você sabe. Por isso que Jesus fez, eu vou dizer que é um teste, então eu acho que vai ser uma conjectura, o professor de teologia está aqui, uma conjectura, talvez Jesus fez um teste. A transformação verdadeira vai se dar na casa dele. Lá que as pessoas vão ver se realmente o evangelho entrou ou não no coração dele. E para a glória de Deus, a gente pode entender, no final dos versículos, aquele homem foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram admirados. Glória a Deus, a conversão tinha sido genuína. Ele não só falou com a sua família, falou na sua cidade, como ele falou na região, aquilo que Jesus é capaz de fazer.
e as pessoas ficaram admiradas, porque era um testemunho verdadeiro. É isso que vai transformar, e por isso é o tema da mensagem. Nós fomos transformados para transformar. Nós fomos chamados do reino das trevas para o reino da luz. Então, há sim que ter diferença. Se a nossa vida era como aquela árvore seca, com a terra seca, infrutífera, ou se as pessoas que convivem conosco podem desfrutar da sombra, dos frutos e das flores. Porque talvez as pessoas ainda não tenham a experiência ou não tenham a maturidade de florescer. Mas você pode trazer sombra, refrigério, com as suas palavras e com o seu testemunho. Talvez nem todo mundo está pronto para ser uma árvore frutífera ainda. Talvez as pessoas estão caminhando na fé, talvez elas tiveram um relacionamento com Deus e agora não tem mais. Mas você, sendo transformado, você pode transformar vidas, oferecendo sombra, refúgio, refrigério, através da palavra que tem autoridade, que é a palavra de Deus. Então é por isso que a gente está aqui em Paraíba do Sul. É por isso que nós estamos plantados aqui. O Senhor não permitiu que você se mudasse quando você teve oportunidade ou quando você sonhou em ir embora. É para que você esteja aqui e seja luz, e seja um testemunho vivo daquilo que Deus pode fazer. Porque aonde Ele entra, há transformação. Todos os lugares que Jesus passou e que as pessoas permitiram que fossem transformadas, Ele realmente transformou. E se nós permitirmos que Paraíba do Sul seja transformados pelo poder da palavra de Deus, e pode ser que Ele use, pode ser não, e vai ser que Ele use você, e vai usar a minha vida para transformar aquilo tudo que a gente vê em Paraíba do Sul, que só quem é sul-paraibano conhece. Só quem nasceu e foi criado aqui neste lugar conhece. Quais são as dificuldades? A gente sabe, dificuldades talvez de emprego. Muitas coisas se abrem e fecham, nós sabemos das dificuldades. Isso é uma coisa muito interessante que essa palavra disse. E eu estou finalizando. A palavra disse que os demônios pediram para que Jesus deixasse que eles permanecessem na região, naquela região. Muito especificamente, aqueles demônios habitavam aquela região. Então, a gente pode entender que sim, existem potestades malignas que habitam em regiões. O reino espiritual, ele tem também um limite de espaço, de localidade. Então, aqui em Paraíba do Sul, só nós que nascemos, fomos criados, ou que estamos aqui há algum tempo, nós sabemos quais são as forças malignas espirituais que atuam aqui. Então, por isso que é necessário que nós, que somos aqui deste lugar, que moramos aqui, nós estejamos orando e trabalhando para que se estabeleça o reino de Deus aqui nesta cidade, para que o reino das trevas não prevaleçam aqui. E aquela mudança que a gente quer ver em Paraíba do Sul, mais amor, mais emprego, santidade, salvação, que nós possamos ser esses agentes de Deus para a transformação de Paraíba do Sul. E nós queremos, como Igreja do Nazareno, fazer parte do que Deus está fazendo. Eu creio que Deus está, com tudo que a gente já viu em 2020 acontecendo, eu creio que Deus está selando um tempo de transformação. E eu creio que nós, como Igreja do Nazareno, vamos fazer parte deste tempo de transformação, para que Paraíba do Sul, para que a nossa comunidade, para que as nossas famílias experimentem a sombra, o refrigério, o cuidado de Deus na vida dela através das nossas vidas.